Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o último vídeo dessa quarta-feira, uma quarta muito agitada, quarta de entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa, quarta de novidades do técnico Fábio Carille para o time titular, que vai a campo nesse próximo domingo enfrentar o Santos na estreia do Brasileirão. O que será que vem por aí? Fábio Carille está inventando moda e a gente vai trazer isso daqui a vocês. Além dessas, muitas outras informações, vamos falar sobre Ricardo Sapinto e a grande treta, né, que o técnico português teve aqui no Vasco da Gama com parte do elenco e muitas outras informações. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, rapidinho, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, né? Para você que não sabe, eu, Lucas, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo, falar logo de Vasco e de verdade mesmo, rapidinho, deixa o seu like, eu sei que eu acabei de pedir, entretanto eu volto a repetir porque nosso canal ele está passando por um problema aqui dentro da plataforma do YouTube de divulgação, de notificação. O YouTube infelizmente não está notificando os nossos vídeos. Então, de verdade mesmo, você que curte o canal do Gigante Vasco, você que gosta do nosso conteúdo, você que se amarra na forma como a gente informa, larga o dedo aí no like para ajudar na divulgação aqui deste Boa Noite Gigante. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Entretanto, rapidamente, eu vou aqui ó, só dar uma ajeitadinha na luz. Pronto, agora sim tá legal. Vamos começar então? Vamos falar primeiramente sobre o que rolou hoje no CT Moacir Barbosa, né? A gente já trouxe a vocês um resumão na parte da tarde de hoje com o Fala Gigante. Entretanto, eu vou trazer ainda mais informações a vocês aqui detalhadas, né, neste Boa Noite Gigante. O Vasco foi a campo, mais um dia de treino, atividades comandadas, é claro, pelo técnico Fábio Carille. Tivemos aí na presença de hoje, no treino, os nomes do Tietê, do Adson, do Felipe Coutinho, do goleiro Léo Jardim. Os 4 treinaram aí normalmente nessa tarde de hoje, treinaram normalmente há 4 dias, né, antes da estreia do Campeonato Brasileiro, partida que será realizada em São Januário nesse próximo domingo. Os 4 que até há pouco tempo estavam no departamento médico, entretanto já retornaram normalmente às atividades do Vasco da Gama e automaticamente as chances aumentaram ainda mais, são gigantescas de Felipe Coutinho, Tietê, Adson e Léo Jardim estarem à disposição neste próximo domingo contra a equipe do Santos. A atividade de hoje no CT Moacir Barbosa ela foi dividida em 2 partes. Na primeira parte, 3 times com 9 jogadores se enfrentaram em um campo reduzido. Uma das equipes era formada pela maioria dos considerados hoje titulares pelo técnico Fábio Carille. E na segunda parte, o técnico treinou bolas paradas. Essa parte a imprensa não pôde ter acesso até por ser algo ensaiado, né? Uma jogada ensaiada, e o técnico Fábio Carille não quer divulgar aquilo que ele está preparando para o nosso Cruz Maltino. Diante da primeira parte da atividade, que foram esses 3 times, né, com 9 jogadores se enfrentando em um campo reduzido com poucos toques, o que tivemos de acesso e pelo que se pôde ver durante esse momento é um esboço de time titular que vai ser formado por Léo Jardim no gol, voltou ontem aos gramados e já ganhou a titularidade, é claro. Paulo Henrique na direita, Piton na esquerda, Maurício Lemos e João Vitor formando a dupla de zaga, um meio-campo composto por Hugo Moura, titular da posição, é o primeiro volante. Ao lado dele a grande dúvida, se o Tietê terá condições de atuar, o jogador que automaticamente vem de uma lesão, então ainda não se tem certeza se ele terá condições. Caso não seja o Tietê ao lado do Hugo Moura, será o Jair ou o Paulinho. À frente do Tietê e do Hugo Moura, esse camisa 10, que pode ser o Coutinho ou o Benjamin Garré, que a gente vai falar já já, e uma trinca ofensiva com Nuno Moreira, Ryan e Verratti formando o ataque do Vasco da Gama. Uma equipe bem semelhante, né,
a que enfrentou a equipe do Flamengo, e a dúvida fica mais sim para essa posição de segundo volante, Tietê, Paulinho ou Jair, e essa posição de camisa 10, até porque o Coutinho voltou a treinar com o elenco apenas nessa semana e ainda não se sabe, né? Não sabemos se ele terá condições 100% de atuar contra o Santos nesse próximo domingo. Com a ausência do Coutinho, quem ganhou a vaga titular da equipe não foi Payet, sim Benjamin Garré. Ele vem treinando entre os titulares hoje, até em alguns momentos o Benjamin Garré conseguiu treinar entre os considerados 11 iniciais do técnico Fábio Carille, e pode ser sim que nesse próximo domingo ele comece no time principal do Vasco da Gama. Ainda há até uma dúvida com relação a que posição o Benjamin Garré vai ganhar. Ele, com a ausência do Coutinho, jogava como um camisa 10, mas até hoje, em alguns momentos da partida, né, o Garré treinou atuando pela ponta direita. O Vasco tendo uma trinca de meio campo com Hugo Moura, e aí a questão dos três, né, Tietê, Jair ou Paulinho. Às vezes o Paulinho acabava aparecendo ali como esse segundo volante. À frente dessa dupla de volante, o Coutinho, e uma trinca ofensiva com Benjamin Garré pelo lado direito aberto, Nuno Moreira pelo lado esquerdo aberto e como centroavante Pablo Verratti. Esse foi o time que o Fábio Carille esboçou em algumas oportunidades durante o treino da manhã, desta quarta-feira. Gostou do time? Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários. E prosseguindo aqui, né, com este Boa Noite Gigante, quem não apareceu no time titular hoje foi Lloyd Augusto. Lloyd Augusto em nenhum momento da atividade apareceu entre os 11 iniciais. Nitidamente, né, hoje o Lloyd Augusto não é uma peça que o técnico Fábio Carille conta para ter dentro do seu elenco principal. O elenco que eu falo principal é o elenco titular, mas com toda certeza vai ganhando oportunidades e vai aparecer uma hora ou outra aí entre os 11 iniciais. O que temos a trazer a vocês aqui nesse momento, meu amigo torcedor vascaíno, com relação aí a Lloyd Augusto, é a entrevista coletiva que aconteceu nessa tarde de hoje, nesse iniciozinho de tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. Lloyd Augusto, que já está há bastante tempo no Vasco da Gama, apenas hoje, 3 jogos após vestir a camisa do Vasco, 2 jogos da semifinal e uma partida sobre a equipe do Nova Iguaçu na vitória da Copa do Brasil na segunda fase, que ele conseguiu ser apresentado através de uma entrevista coletiva. O atacante angolano, que desde o início mostrou muita vontade, né, em vestir a camisa do Vasco da Gama, sempre mostrou o desejo que ele tinha em deixar o Alanyaspor para vir ao Rio de Janeiro, para vir ao Brasil, para vestir a camisa do nosso Cruz Maltino, e isso de fato aconteceu. E agora, de uma forma mais clara, ele falou à imprensa, você, torcedor vascaíno, sobre esse grande sonho da carreira dele de vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Então, meu amigo torcedor, dê uma olhada aí nas palavras, né, no caso de Lloyd Augusto, sobre o nosso Vasco da Gama. Sim, boa tarde. Nos primeiros dias acusei um pouco de cansaço, devido ao clima que é diferente, mas agora estou bem melhor. Tive algumas semanas para entender o que o Mister quer, o que eu posso ajudar como jogador, e eu estou muito feliz de estar aqui. Lloyd, Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaíno, seja bem-vindo ao Vasco. Eu queria que você falasse a respeito do seu posicionamento dentro de campo. Você atuava muito pelo lado direito, mas desde que você fez a sua estreia, você vem jogando mais pelo lado esquerdo. Queria que você falasse um pouquinho disso, a sua preferência, onde atuar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ou até mesmo alguma outra posição. Como você se sente mais à vontade dentro de campo para ajudar o Vasco? Sim, eu sempre joguei as duas posições. Eu sempre joguei na esquerda e na direita. Eu acho que é um pouco por conta da adaptação, que tem sido diferente. É um futebol diferente, é um futebol mais pegado. Mas eu estou aqui para jogar na posição em que o Mister escolher que eu tenha que fazer aquela função. Tanto na esquerda como na direita, eu posso jogar. Eu acho que isso não é um fator que faça eu dizer que os poucos minutos que eu tive, se eu joguei mal ou bem, é por conta disso, da posição, não. Não é. Lloyd, boa tarde, Igor Dorileu da Band, seja bem-vindo. Durante a negociação com o Vasco, você em diversos momentos manifestou a vontade de vir logo para o Vasco. Queria saber o que você conhecia sobre o Vasco antes de ser procurado pelo clube e de onde veio toda essa vontade de vestir a camisa do Vasco. É porque quando eu era mais novo, tinha aquele projeto de buscar jogadores jovens em Angola. E um dos primeiros foi o Geraldo, que foi para o Curitiba.
E todos nós tínhamos esse sonho de vir para o Brasil fazer a formação. Então eu dizia sempre para a minha avó, eu não vou te levar quando eu for para o Vasco. E isso ficou para sempre, até quando eu assinei e estavam a fazer a negociação. Os meus irmãos disseram, o Lloyd já dizia que não vai te levar para o Vasco, não sei o quê. E quando eu tive a oportunidade de vir para o Gigante, que é o Vasco, esse clube, eu não hesitei, quis logo. Tudo bem, Lloyd? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Eu vou dar uma continuidade no que o Dorileu perguntou, porque numa conversa com o Pedrinho, ele falou não só dessa sua vontade, mas que no papo de vocês dois, você demonstrou que conhecia várias coisas sobre o Vasco. Eu queria que você contasse um pouco pra gente o que você conhece do Vasco, o que você conhece da história do Vasco e como foi esse papo com o presidente que fez você até depois entrar na rede social, pedir para te liberar com toda aquela confusão lá de trás. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Conheço muito a história do Vasco, sei das lendas que são o Vasco, do Romário, do Edmundo, esses jogadores que são ídolos para nós, não só aqui, como mundiais. E sei da relação que eles têm também com os escravos, da oportunidade que esses tiveram nesse clube. Então, quando apareceu a oportunidade, não hesitei, repito novamente. Eu quis estar aqui, eu quero estar aqui e estou feliz. E a conversa com você? Foi boa, foi rápida até. Não falamos muito. Ele me explicou o projeto do Vasco e eu disse logo que quero vir. Oi, Lloyd, tudo bom? Boa tarde, bem-vindo. Você fez base no esporte, em um time com muita torcida, você vem do futebol turco, que também a torcida é bastante abaixonada. Queria perguntar para você como está a adaptação e como você lida com a pressão do torcedor, já que você chega num clube também com a torcida muito grande aqui no Brasil. Eu lido tranquilo, porque quando você quer jogar num clube gigante, como é o Vasco, és uma pessoa exposta, estás suscetível a tudo. Então tem críticas boas, tem críticas más. O importante é focar no trabalho e continuar focado que as coisas vão correr bem. Algum momento as coisas vão correr bem. Está tranquilo. Mas as críticas são normais, as pessoas vão falar sempre. Isso é normal. Eu lido isso de forma normal. Principalmente para o Vasco, em voltar a disputá-la. Quando jogas num clube grande, como o Vasco, todas as competições são importantes. Então vamos focar jogo a jogo e ver o que é que nós podemos tirar, o melhor de cada jogo. Não consigo dizer que essa competição é mais importante que a outra, porque depende muito. Este é um clube grande, estás obrigado sempre a ganhar. Então prefiro estar focado jogo após jogo. Lloyd, bem-vindo ao Vasco. Luiz Assado, GE. Globo. Você falou um pouquinho sobre a sua adaptação. O Carille já tinha comentado depois do jogo contra o Flamengo que esse período seria importante para os reforços, né? Por conta do clima, principalmente. Queria entender o que foi mais importante nessas últimas semanas, assim, para você e até para os outros reforços, para entrar, né, na sintonia com o restante do grupo, com o entrosamento e tal, para agora começar o brasileiro já todo mundo na mesma página. Obrigada. Acho que o mais difícil tem sido o calor. Em África é calor, mas não é assim. Conforme faz o calor do Rio é diferente, é abafado, tens dificuldade em respirar, às vezes tens algumas tonturas, mas acho que o corpo adapta-se. Então, é ficar tranquilo, sem muita ansiedade e deixar as coisas correrem normal. Lloyd, bem-vindo ao Vasco, Pedro Brandão do Lance. Eu queria perguntar para você ainda nesse sentido de adaptação, mas mais direcionado a jogar no futebol brasileiro, jogar com esses jogadores. Você já teve oportunidade agora que chegou, mas oficialmente apresentado agora e com treinamento agora de início. Você consegue trazer alguma diferença para a gente dos treinamentos, do estilo de jogo dos jogadores, da parte técnica, tática? O que você consegue trazer para a gente que você percebe de diferente? Consigo, acho. Eu sou um jogador rápido, sou um jogador que gosta de ir para cima, com características diferentes de outros extremos que são mais técnicos, tipo o Nuno, o Garré. Tem um jogo mais interior, eu sou mais de ruptura, ir para cima. Eu acho que eu consigo e eu vou trazer algo de diferente para o jogo. Lloyd, boa tarde. Bem-vindo ao Rio, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Lloyd, eu queria saber de você,
Porque o campeonato europeu não tem essa quantidade de jogos como vai ter aqui no Brasil que você vai enfrentar. Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. E o Brasil é um país intercontinental, é um país muito grande. Queria saber de você sobre essa adaptação, se você já está preparado, se já te falaram, acredito que o Vasco, seu staff já deve ter te falado isso. E uma outra perguntinha rápida, a torcida do Vasco já te abraçou. Você está preparado para, com todo respeito, o artista fazer belas obras de artes aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama? Bem-vindo, sucesso, querido. Foi uma pergunta longa. Não gravei muita coisa. Eu não tinha noção de que a live ia repercutir do jeito que repercutiu. E eu também não tinha noção que eu seria abraçado do jeito que eu fui. Mas é que eu digo sempre, aconteceu, são responsabilidades minhas, fui eu quem criei, então tenho que aguentar com isso, só. E sobre o país, que é um país grande, você disputar esses campeonatos todos, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, porque você vem da Europa, que não tem essa quantidade de jogos. Para vocês que vêm da Europa, como é essa adaptação com essa quantidade de jogos? Que não vão ter muito descanso, pelo menos até maio vai ser um jogo em cima do outro. Como é que é isso para você, que vem do futebol europeu? É difícil, porque nós só jogávamos um jogo na semana. Aqui tu tens 2 jogos e tens que recuperar rápido. Mas eu acho que o corpo adapta-se. Depois de um tempo o corpo vai corresponder a isso. Lloyd, boa tarde. Rodrigo Crevelário do canal Podcast Cruz Maltino, Digão. Vou pegar um pouquinho lá na sua chegada, né? E queria saber, quando você chegou aqui, como que o grupo te abraçou, como que foi a sua chegada aqui no Vasco, e também se você já conseguiu assimilar as ideias do treinador, porque as informações que vêm para a imprensa é que você tem feito bons treinos. Então, quero saber se você já conseguiu assimilar as ideias do Mister, como você chamou algumas respostas atrás. Me abraçaram bem, gozaram muito da situação também. Eles têm os nomes assim, chamam artista, não sei o quê, quero vir para o Vasco, eles gozam muito. Mas é um grupo maravilhoso, são pessoas fantásticas. Temos grandes nomes como Coutinho, Payet, Verrete, são grandes jogadores, mas estão aí para dar exemplo. Eu até imito muito o Payet, porque o Payet depois dos treinos está sempre aí a fazer fisioterapia, eu imito. Vejo logo, ele tira 2 águas de coco, eu também faço a mesma coisa. Estou sempre a imitar os bons exemplos. E qual foi a outra pergunta? As ideias do Mister, como você chamou o treinador. Sim, eu acho que taticamente não é muito diferente do que se pede na Europa. É corrida nas costas, corrida no espaço, o Mister quer ter bola. Acho que é a mesma coisa, não é mesmo só adaptação ao clima. E com o tempo as coisas vão acontecer. Olá, Lloyd, seja bem-vindo ao Vasco, Joel Silva do canal Colina em Foco. A live, como você mesmo falou, todo mundo viu, repercutiu, inclusive com os torcedores. E ali você se mostrou ser um cara, né, brincalhão e com personalidade. Então, a pergunta que eu te faço é, o que você dá para prometer para o torcedor vascaíno? Dá para prometer gols, assistências, títulos? O que você fala para o torcedor? Agora não é mais uma live, é uma apresentação, mas mostrando a mesma personalidade. Prometo esforço, dedicação, trabalho, porque isso não é sobre o Lloyd, sobre um outro jogador, é sobre o grupo em si, sobre a equipa. Então eu prometo esforço, dedicação, profissionalismo e só isso. Obrigado, meu amigo torcedor vascaíno, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha de Lloyd Augusto. Será que esse angolano vai dar certo vestindo a camisa do Vasco? Coloque aí embaixo a sua opinião. E para fechar agora esse Boa Noite Gigante, eu trago aqui a vocês também mais uma parte da entrevista de Ricardo Sapinto. Durante essa semana, o técnico português que passou pelo Vasco da Gama deu uma entrevista bem legal ao pessoal do Expresso 1923. E ele falou um pouquinho sobre a questão do Castan, chegou até a chamar Leandro Castan de morto, falou que o Martim Benítez era um jogador vagabundo. Olha, meu amigo, muita polêmica que a gente até já trouxe aqui em um dos nossos vídeos recentes. Não viu? Vai lá para dar uma olhada, porque agora a gente vai trazer uma outra situação exposta pelo Ricardo Sapinto durante essa entrevista ao Expresso 1923, que foi a treta que ele teve
com o Felipe Bastos. Lembra do Felipe Bastos, volante que marcou aqui o Vasco da Gama, inclusive com o título da Copa do Brasil? Então dê aí uma olhada nas palavras de Ricardo Sapinto sobre todo esse problema durante, né, essa fase do nosso Vasco da Gama. Vocês me falavam dos 3 centrais e que muita gente me contestava. Epá, nós temos equipas hoje em dia a ganharem Champions League na Europa com 3 centrais, não é? do Tuchel do Chelsea e por aí fora, é o Conte no Tottenham, o Bayern Munique chegou a jogar, o Xavi no Barcelona chegou já com 3. Quer dizer, há muitos que jogam. Agora, não é um sistema para eu manter, mas é uma alternativa a um sistema. Para quê? E eu, quando tu identificas, por exemplo, um Casta para mim, e as pessoas muitas vezes, hoje em dia percebem até mais, o Casta, o Leandro, foi das maiores decepções, tristezas que eu tive depois de eu sair. Que eu fui uma pessoa que ele fez muitos erros na nossa equipa. Já não estava o Castan, que estava Roma, por aí fora, ou que estava das capacidades. Era o líder e capitão da nossa equipa. E eu chego ao clube, se eu vou tirar logo o meu capitão, se eu vou tirar a confiança ao líder da nossa equipa, a quem os jogadores até idolatravam, olhavam, Leandro, e gostavam e tudo. Se eu começo ali a dividir um bocadinho aquilo vai partir. Se não partiu por um lado, ia partir por ali por outro. E, portanto, eu apercebi-me claramente que o Leandro já não estava nas faculdades dele daquilo que eu precisava. Eu não podia jogar com uma linha de 4 atrás quando ele, num 1 para 1, ou com 40 metros nas costas, era eliminado por todos. Não havia hipótese. Os nossos jogadores mais rápidos eram o Miranda e era o Ricardinho. O Ricardo, e eu acho que foi muito injusto com o Ricardo, porque o Ricardo sempre jogou comigo, jogou sempre muito bem. Agora, absolvido, professor. Não, mas é verdade. Eu, se tirasse o Leandro e metesse o Ricardo, estava a ser mais justo. Na altura não o fiz, por respeito um bocadinho, à espera que ele também nos desse mais um bocado, o impacto que ele tinha na equipa, a liderança, a voz, enfim. E era um momento difícil que os miúdos também tremiam pela pressão do resultado. E eu não quis estar ali a mexer muito. Então a solução que eu arranjei para ele poder jogar, meter ali o Marcelo no meio, Miranda na direita, ou o Ricardo na direita e ele na esquerda, era uma linha 3 em que eu sentia que ele ali, se falhasse, tinha uma cobertura. Mas que também o Cano, com 32 ou 33 anos, naquele 4-2-3-1 ou 4-4-2 às vezes a defender, ele desgastava-se muito. Eu queria o Cano livre. Era o jogador de maior qualidade que nós tínhamos. Era o Cano. Era a maior qualidade. Foi o jogador que teve sempre num grande nível. Ele tinha 2 oportunidades de fazer um gol. E esse jogador de decisão nós tínhamos que apoiar. Depois tínhamos Carlos Magno, que fazia uma coisa boa e outra menos boa. Ora corria, ora não corria. Ou era agressivo, ora dormia. E depois tínhamos o Benítez, que realmente tinha alguma qualidade, mas vagabundo, andava por todo lado, não respeitava a posição e andou muito tempo lesionado. Ambos podiam jogar como 10, mas também não eram fortes defensivamente. E, portanto, tínhamos uma equipa muito limitada. O que é que eu optei? Metê-los entre linhas, extremos, não é? Pontas, entre linhas mais perto do Cano, e meter laterais, como o Netinho e como o Léo Matos, que o Léo Matos já não podia ir e voltar, o Pikachu podia fazê-lo, mas ele já não podia ir e voltar com 33 ou 34 anos. O Netinho era muito bom ofensivamente, mas o Henrique era melhor defensivamente, mas não era tão bom ofensivamente. Então eu queria que estes meus laterais fossem extremos, para cruzarem, dar largura ao jogo, o Benítez e o Tales por dentro a apoiar o Cano, e depois libertar ainda o Gil, ter ali às vezes um médio mais de contenção. Nunca foi, lá está. Fizemos um bom jogo contra o Sport nesse modelo, né, professor? Ganhamos fora. O Sport se foi. Agora, isto é preciso tempo e é preciso ter os mesmos jogadores. Eu ia para uma equipa, mas depois já não tinha a mesma equipa e aquilo já não funcionava com os mesmos jogadores. Eu tinha que estar sempre a jogar o 4-2-3-1, o 3-4-3, sempre ali um bocadinho, em função dos jogadores que eu tinha. Agora, foi sempre muito difícil com esta história do Covid. Muito difícil para mim, eu não repeti. Eu acho que se repetiu uma vez em 15 jogos, 11 foi muito. Uma vez, foi muito. Vocês podem verificar. Vocês têm os dados aí. Eu não acredito numa equipa que se repete uma vez e que tem resultados, não acredito. Isto é preciso continuidade, é preciso repetir, é preciso confiança, é preciso as dinâmicas entrarem. E isto foi a solução que eu encontrei para jogar o Léo, para jogar o Netinho também, para jogar o Castan principalmente, para não o tirar da equipa, porque ele a 4 já não podia jogar, estava morto. E eu ainda fui um homem e que o ajudei e que andei ali e que me penitencio. Hoje se calhar tinha tirado, porque depois do que ele disse
fiquei triste, tinha tirado e tinha sido mais justo com o Ricardo, mas lá está, quero ser um homem também grato e perceber o contexto, não pôr miúdos em momentos de grande pressão e dar-lhes a responsabilidade, porque era um momento de grande pressão para o Vasco, estávamos ali na zona de descida e os miúdos também não merecem ter essa responsabilidade, merecem ser ajudados para poder entrar no momento certo. Só que foram umas atrás das outras, vocês acabaram de ver quantas oportunidades tivemos contra o Defesa e Justiça. Bastava uma ou duas entrar e tínhamos ganho, não é? Mesmo contra o Corinthians, o jogo em casa, tivemos 4 ou 5 oportunidades e eles fazem aquele gol de centro que vem de uma falta. São detalhes. E quando uma equipa não está bem, as coisas vão se acumulando. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, o que você achou das palavras de Ricardo Sapinto? Inclusive, deixa aí nos comentários. Ricardo Sapinto foi injustiçado no Vasco da Gama? Coloque aí a sua opinião. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quarta-feira. E já eu volto aí com vocês amanhã, pela parte da manhã, com o nosso Acorda Vascão, contando, é claro, muito com a presença, o apoio e a participação de todos aqui no nosso canal. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas!